Problemática ambiental, uma das áreas mais exploradas da ecologia nos exames avaliadores e no nosso famigerado Enem. Meus amores, aqui nós temos que entender muito bem os processos que serão discutidos adiante, tá? Porque as questões, elas não só discutem os conceitos, mas também a aplicabilidade, né? Os efeitos de cada um desses problemas ambientais, dessas interferências humanas nas nossas vidas, né? Na vida da população. Tá? Então, o Enem preza muito por esse tipo de questão, quando se fala de verminose e também quando se fala de problemas ambientais, tá? Ligados aí quase todos à poluição. Logicamente tem os desmatamentos, a introdução de espécies exóticas, mas aqui nós vamos focar principalmente na poluição. Nós trataremos da poluição atmosférica e poluição das águas. Na poluição atmosférica, efeito estufa, camada de ozônio, inversão térmica, chuva ácida. Esse segundo, camada de ozônio, já não se cobra tanto, né? É um problema mais ou menos que superado em questões ecológicas. Mas vamos lá. Efeito estufa, meus amores, a gente tem que saber muito bem colocar os conceitos no lugar. Entender a relação de um com o outro. Peraí, efeito estufa, aquecimento global, qual a relação entre eles? O efeito estufa é ruim, o aquecimento global é ruim? Qual a relação do efeito estufa com o aquecimento global? Então a gente tem que deixar isso tudo muito claro. Meus amores, primeira coisa, o problema não é o efeito estufa. Tá? O efeito estufa, ele é um efeito natural e imprescindível para a manutenção da vida na Terra. Como que o efeito estufa, na sua condição natural, ele é? Qual a essência do efeito estufa? Basicamente, durante o dia, a Terra recebe raios solares. Esses raios solares aquecem a superfície do planeta. Maravilha. Durante a noite, parte desse calor irradia. Parte desse calor fica retido na atmosfera. Então o efeito estufa nada mais é do que o efeito isolante pela atmosfera. Parte irradia, parte fica mantido. Isso, o efeito estufa impede, por exemplo, que as temperaturas durante a noite caiam demais, sejam muito extremas. Então o efeito estufa se mostra imprescindível, essencial à vida. Agora, o problema está onde? Na intensificação do efeito estufa. Na intensificação do efeito estufa. Esse é o problema. Isso gera o aquecimento global. Como que isso acontece? Meus amores, fontes poluidoras, liberadoras principalmente de CO2 e de metano. O metano ele tem um poder estufa muito maior que o do CO2. Porém, o CO2 é produzido em muito maior quantidade, por isso ele é mais falado, tá? Fontes de gás carbônico, queimadas de florestas, que é todo aquele banco de moléculas orgânicas, né, armazenadas na forma de tecido vegetal, são jogados para a atmosfera na forma de CO2, na queimada, na combustão. E combustíveis fósseis. Qual a diferença de um combustível fóssil, por exemplo, para o etanol? Para o etanol, pessoal, enquanto você está liberando CO2, né, fazendo a combustão do etanol, existe um processo equivalente lá no canavial de fotossíntese. Então a lavoura está absorvendo o CO2. Então, de certa forma, tirando os efeitos do canavial, das monoculturas, dos latifúndios, mas pensando em termos balanço de CO2, o etanol é mais sustentável, porque enquanto você libera CO2 com seu carro, com seu motor a combustão, o canavial está absorvendo o CO2 na fotossíntese. Então, de certa forma, a gente estabelece um ciclo. Agora, qual seria um processo equivalente à queima de combustíveis fósseis? Diesel, gasolina. E aí? Então, os combustíveis fósseis e as queimadas das áreas tropicais, principalmente o Brasil, né? O Brasil é um dos campeões em queimadas, faz com que a concentração desse gás aumente na atmosfera. Aumentando a concentração de CO2, nós aumentamos o poder de retenção desse calor. Então aquela parte que estava irradiando para o espaço não irradia tanto mais. Então esse calor fica muito mais retido na atmosfera. Então você tem o quê? Um aquecimento global. Então notem, pessoal, que esse problema ele é global, ele é um efeito global, não é regional, como a poluição de um curso d'água, por exemplo. Tá? Consequências do aquecimento global, que é resultado da intensificação do efeito estufa. Degelo, alteração das massas de ar, consequentemente alteração do clima. Tá? Isso aí é extremamente perigoso
para várias espécies, espécies que têm uma faixa menor de tolerância de clima, de temperatura, de pluviosidade, e também está diretamente associado à escassez de água em algumas regiões, produção de alimentos, tá? Afeta diretamente a produção de alimentos. Então, esse aquecimento global, ele está aí, ele acontece, tá? Negacionismo não dá certo para aquecimento global, tá? Existe aí uma linha que se intitula científica de pesquisa, mas não é, tá? A ciência mostra por A mais B, artigo, experimentação, coleta de dados, que o aquecimento global é um fato, tá? E nós estamos vendo aí todas as consequências disso para o clima, degelo, né? Redução das geleiras, aumento do nível dos oceanos e alteração das massas de ar, tanto atmosféricas como as correntes oceânicas, tá? Então isso, para o clima, é bastante perigoso, tá? As alterações climáticas estão aí e a gente não sabe, de certa forma, como isso vai se proceder. Mas nós temos aí o clima cada vez mais imprevisível, tá? Isso afeta diretamente a produção de alimentos e regime de chuvas, abastecimento de água. Então está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, beleza? Outro gás que tem um poder estufa, que é até maior que o CO2, né? Só que é produzido em menor quantidade, mas é legal a gente falar, é o gás metâneo, é o CH4. As principais fontes de metano. Se a gente olhar na essência, é a mesma coisa, mas basicamente, decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Por exemplo, lixão e aterro sanitário, né? A diferença do lixão e do aterro sanitário é simples. O aterro sanitário, solo impermeabilizado e esse lixo é soterrado, né? Mas de qualquer forma, tanto o lixão como o aterro sanitário, ele vai liberar CO2 e vai liberar metano da decomposição anaeróbica, bactérias metanogênicas, certo? Por isso que é comum muitas vezes a gente ver nos aterros um cano saindo da fonte lá dessa matéria orgânica que foi soterrada com uma chama acesa. Está consumindo o metano produzido por essas bactérias metanogênicas. Onde vai acontecer isso? Ruminantes, pessoal, ruminantes, nosso rebanho bovino, tá? Nós somos 210 milhões de pessoas, nós somos 280 milhões de cabeças de gado. Pra vocês terem ideia, pessoal, um gado, um boi adulto, libera de 2,5 litros a 3 litros de metano por dia, ou na forma de gases pela boca, ou na forma de flatulência. Então a carga de metano todos os dias na atmosfera é bastante representativa num país como o nosso, que tem aí um rebanho, um número bastante elevado, tá? Por que eu disse que na essência é a mesma coisa? Porque esse metano vem de onde? De bactérias que decompõem a celulose. Nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica em condições anaeróbicas, tá? Tanto no lixão, no aterro sanitário, como dentro do compartimento lá do estômago do ruminante, tá? Então, importantíssimo você associar isso a efeito estufa, a intensificação desse efeito causando aquecimento global, beleza? Outro problema aí associado à atmosfera, e muita gente confunde, pessoal, por favor, não faça isso, tá? Não se fala muito mais em camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio. Então, ozônio, estratosfera, O3, imprescindível lá em cima, porém é tóxico, tá? O ozônio nas camadas superficiais ele é tóxico pra gente. Porém lá em cima ele é importantíssimo. Por quê? Ele bloqueia os raios ultraviolentos. Não, os raios UV, UVA e UVB. Esses raios ultravioletas, eles têm a capacidade de penetrar na nossa pele e eles podem o quê? Causar alterações no nosso DNA, principalmente câncer de pele. Beleza? Causas dessa rarefação da camada de ozônio, né? Não é bem um buraco, é uma região onde tem uma menor concentração desse gás. E ela está localizada basicamente aqui no hemisfério sul, aqui no polo sul, em cima da Antártida. Gases clorofluorcarbonos, os chamados CFCs, gases muito utilizados em aerossóis e refrigeração. Esse gás foi proibido em muitos países, a maioria dos países já não usam esse gás. E a gente vem notando que esse buraco da camada de ozônio, essa camada mais rarefeita desse gás aqui na estratosfera está cada vez menor. Por isso que eu falo que, de certa forma, é um problema já superado, tá? Mas, de qualquer forma, a consequência, aumento da incidência de raios ultravioleta, que não aumenta a temperatura, vai causar câncer de pele, tá?
Não façam essa confusão se esse tema for resgatado, ok? Esse aqui é um outro tema que é muito legal. Por quê? A inversão térmica é poluição. Não, não tem nada a ver, pessoal. Inversão térmica é um fenômeno natural. Vamos entender como as coisas funcionam, tá? E ambos os processos são naturais, são apenas acontecendo em condições diferentes. Vamos pensar num dia normal. Amanheceu, peguei a viola. Amanheceu. O sol incide sobre a superfície das cidades. Concreto, asfalto, né? Absorve muito calor, principalmente o concreto. Absorve muito calor, o asfalto absorve muito calor. Então, essas camadas superficiais aqui, elas se aquecem muito rapidamente. O ar mais quente é mais leve, ele tende a subir. Aquele ar que estava mais distante desse solo, desse concreto, desse asfalto aquecido, ele tende a descer. Correntes de convecção. Ok. O que é inversão térmica? Dias nublados. Nos dias nublados, vai acontecer esse aquecimento do asfalto e do concreto? Não. E isso é natural. É normal termos dias nublados. E aí o que vai acontecer? Essa camada superficial aqui vai permanecer mais fria. E o ar frio, ele tende a ser mais denso e mais pesado. E ele fica retido aqui. Então até agora, pessoal, problema nenhum. É um efeito natural. A inversão térmica é um efeito natural. Agora, quando a gente coloca um asterisco ali e coloca poluição, a coisa fica feia. Em condições normais, quando não há inversão térmica, toda a poluição produzida aqui nas primeiras horas do dia, ela vai o quê? Ela vai ser dispersa, ela vai ser jogada lá para cima, por essas correntes de convecção. Então essa poluição vai ser diluída. Agora, em dias de inversão térmica, amanheceu, milhões de carros liberando CO2, CO, um pouquinho de ozônio. E aí? Essa poluição vai ficar retida nesse ar pesado. Nesses dias você chega em São Paulo, você vê aquela região, aquela coisa cinzenta, né? Na camada mais superficial, né? mais baixa da atmosfera. Nesses dias, as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Bronquite, asma, crises alérgicas, é difícil trabalhar nesses dias. Nesses dias, a dinâmica da cidade muda um pouco. Muitas pessoas faltando do trabalho, muitas pessoas indo aos hospitais, por conta de problemas respiratórios associados a essa poluição que ficou retida por conta da inversão térmica. Então, meus amores, cuidado, a inversão térmica não é o problema. O problema é a inversão térmica associada à poluição, tá? Poluição a gente não muda, né? Cidade como São Paulo, imagina quantos carros todos os dias, às 5h30, 6 da manhã, não estão sendo ligados, as indústrias aumentando a produção ou começando a produção, liberando poluentes na atmosfera. Se esses poluentes não forem dispersos e se concentrarem nessa região mais baixa aqui, todo mundo vai sofrer. Ou muitas pessoas vão sofrer diretamente esses efeitos, principalmente no que se trata a problemas respiratórios, tá? Então, esse é o problema da inversão térmica, a poluição e não o fenômeno em si, fenômeno natural, não se esqueçam, beleza? Chuva ácida, diminuição do pH da chuva. O que causa? Quais são as fontes poluidoras responsáveis pela chuva ácida? Queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis, CO2, efeito estufa, tá, mas espera aí, parece que a conta não vai fechar, né? Eu lembro lá da aula de química, da destilação fracionada, né, do craqueamento do petróleo. Hidrocarbonetos, menores e maiores. Gás natural, carvão mineral, hidrocarbonetos. E aí? Onde o hidrocarboneto diminui o pH da chuva? O que diminui o pH da chuva são óxidos de enxofre e de nitrogênio liberados nessa queima. E mais uma vez, onde estão esses óxidos de nitrogênio, esses óxidos de enxofre no combustível fóssil? Meus amores, a gente não pode esquecer da origem, né, desses combustíveis fósseis. Petróleo, gás natural, carvão mineral. Nada mais é do que matéria orgânica que foi soterrada, ficou lá milhares de anos sob elevadas pressões, temperaturas, desidratando, não sofrendo decomposição, até formar essas moléculas que nos interessam, os hidrocarbonetos. Mas é matéria orgânica.
E o que forma a matéria orgânica? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Onde está o enxofre? Lá na cisteína, aquele aminoácido, né, que vão formar as proteínas. Ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas do DNA, do RNA. Então tem nitrogênio e enxofre sim na matéria orgânica. Não são as moléculas de interesse na geração de energia durante a combustão. Realmente não estão lá nos hidrocarbonetos, mas esses combustíveis têm esses resíduos. Olha só o diesel, pessoal. O diesel, né, uma porção mais pesada do petróleo, tem muito enxofre como resíduo, né? O enxofre residual. Não é a molécula que nos interessa para a geração de energia, mas está lá presente. Então, quando ocorre a combustão, esses óxidos de enxofre são liberados, esses óxidos de nitrogênio são liberados, reagem com o vapor de água, formando ácido nítrico, ácido sulfúrico, e isso precipita na forma de chuva, diminuindo o pH dos ecossistemas, causando a corrosão de conchas calcárias, de construções e rochas calcárias, alterando o pH dessa região afetada. Geralmente regiões metropolitanas, né, onde há uma maior liberação desses poluentes provenientes da combustão. A chuva ácida foi um fenômeno que começou também após a Revolução Industrial, né, com as máquinas a vapor, utilizando principalmente carvão mineral como fonte de energia. Sacou? Então é legal você entender essa origem desses óxidos de enxofre e de nitrogênio, né, da matéria orgânica residual desses combustíveis fósseis. Belezinha? Poluição das águas. Meus amores, eutrofização. Esse tema despencou nos últimos tempos aí, né? Apareceu assim em vários exames seletivos e Enem, né, tá aí para cobrar eutrofização em breve, com certeza. É um tema muito fácil, muito cheio de coisas para ser explorado. Então, potencial altíssimo de sempre aparecer nos exames. Eutrofização, eutroficação, floração das águas. Vários nomes para esse fenômeno. Meus amores, vamos fazer o caminho mais longo. Nossa, mas tem que decorar? Não, meu amigo, você não fez ainda sua faculdade de arquitetura e decoração, ou talvez fez, né? Mas não é essa decoração, não vai ser essa decoreba também. Vai ser algo intuitivo. Vamos lá. Eutrofização, caminho mais longo. Nutrientes inorgânicos chegando no ambiente lótico ou lêntico. O ambiente de água parada, o potencial é maior, né? Então, no ambiente lêntico. De onde vêm esses nutrientes inorgânicos? Vamos pensar situações aí. Bom, lavoura. Você tem aí adubação, o produtor joga lá NPK para suas plantas crescerem, produzirem, sei lá, soja, cana. Cana geralmente não se aduba tanto. Mas você fez uma adubação química numa área. Veio uma chuva fora de época. Lixiviação, escoamento da camada mais superficial do solo, né, para as áreas de drenagem, para os córregos, para os cursos d'água. Se você pega um curso d'água de menor porte, de fluxo lento, né, um ambiente lêntico, você vai ter um acúmulo de componentes inorgânicos nesse ambiente. Meus amores, CO2 já tinha ali, água já tinha ali, incidência solar deve ter ali. Tudo que eu preciso para floração das algas ou das águas, né? Depende do ponto de vista. Esses dois termos são aceitos. Então você vai ter uma proliferação de algas que você não consegue ver o espelho, a lâmina d'água, de tanto que essas algas proliferam. Sobrando nutriente inorgânico. Proliferação, proliferação. Só que essas algas começam a proliferar de uma maneira que eu tenho camadas de algas agora. As camadas mais profundas não recebem luz solar. Essas algas tendem a morrer, porque não fazem fotossíntese. Meus amores, se essas algas morrem, o que vai acontecer? Aumento da matéria orgânica disponível nesse ambiente. Até aí tudo bem. Vamos pensar o quê? A matéria orgânica no ambiente sofre que processo? Decomposição. Então nós teremos o quê? Proliferação de micro-organismos decompositores. Esses micro-organismos decompositores são aeróbios, ou seja, eles utilizam oxigênio. E a proliferação é muito rápida, né? Nós estamos falando de micro-organismos, duplicam aí a cada 20, 30 minutos em condições adequadas. Eles proliferam tão rapidamente que, consequentemente, nós teremos o quê? Um aumento abrupto da DBO, demanda bioquímica por oxigênio.
Então, esses micro-organismos proliferam e consomem todo o oxigênio desse ambiente. Estamos entrando em um estado de anóxia, ou seja, de ausência de oxigênio no ambiente. Então, a anóxia vai promover o quê? A mortandade dos organismos aeróbios, tanto desses micro-organismos, mas também dos peixes que vivem ali. É aquela cena triste que a gente vê, né, um monte de peixe boiando, morto, no curso d'água. Certo, mas não acabou por aí. Mortandade de peixes, mais uma vez, um aporte de matéria orgânica nesse ecossistema, nesse ambiente. Micro-organismos agora vão proliferar para fazer a decomposição dessa matéria orgânica, porém agora eles são anaeróbicos. Anaeróbicos. Esses organismos anaeróbicos realizam decomposição e liberam aí compostos de enxofre, compostos sulfurosos, compostos nitrosos e liberação de mercaptanas. E são essas moléculas que dão um odor característico a esses ambientes eutrofizados, né? Um cheiro desagradável. O que eu tenho para falar aqui? O que vai acontecer nesse ambiente a partir daí? Você tem aí algo dinâmico, né? Então, aos poucos, o oxigênio se dissolve novamente, se difunde novamente para esse ambiente, peixes colonizam esse ambiente e isso tende a passar. Mas essas são as etapas do processo de eutrofização. O que é importantíssimo ressaltar aqui? Nem sempre você vai fazer esse caminho todo. Nem sempre você vai fazer esse caminho todo. Aqui nós fizemos o caminho mais longo, começando desde a chegada de componentes inorgânicos, a proliferação das algas, que aumentou a matéria orgânica no ecossistema. Se a problemática, se o contexto trouxer esgoto doméstico, aí você pula essa etapa, Esgoto doméstico, pessoal, não é lixo, lixo é lixo. Esgoto doméstico é descarga, é dejeto humano. E aí você começa daqui, daqui. Já tem o quê? Matéria orgânica. Não vai ter floração. Vai lá na estação de tratamento de esgoto da sua cidade. Não vai, você não vai ver alga. Não tem proliferação das algas. Não tem floração das algas. Então você vai começar o processo daqui, com acúmulo de matéria orgânica. Tá? E aí esse processo todo vai acontecer. A decomposição aeróbica, ou aeróbia, ela é muito mais eficiente do que a anaeróbica, né? A gente vê pela fermentação que a gente faz, como um mecanismo acessório de geração de energia, produz ácido lático, aquele resíduo que causa dor muscular. A mesma coisa acontece na decomposição. Se ela é anaeróbica, ela gera vários resíduos orgânicos ainda que não são totalmente quebrados. E aí, meus amores, um contexto legal que pode aparecer, né? A utilização nessas estações de tratamento de esgoto, que já chega uma carga gigantesca de matéria orgânica, a presença de pás, que ficam girando, que ficam batendo, hélices que ficam batendo. Para que isso? Para evitar a anóxia. Evitando a anóxia, você mantém o quê? Decompositores aeróbios, que fazem o processo de forma mais rápida e eficiente. Esse processo de decomposição da matéria orgânica é a principal forma de tratamento de esgoto que a gente tem, né? Baseado nesses micro-organismos aqui. Ok? Maravilha? E efeito de biomagnificação. Um efeito também muito recorrente que aparece nos vestibulares, que aparece nos exames seletivos, que o Enem adora. Meus amores, que efeito é esse? É o efeito de acúmulo de componentes tóxicos nos níveis tróficos mais avançados de uma cadeia, de uma teia alimentar, tá? É muito comum, pessoal, você fazer inicialmente essa pergunta e falar, um ambiente que sofreu com a chegada de componentes tóxicos. Como que eu faço para diagnosticar isso? E várias perguntas são assim, vai na água, vai no solo. Não, porque pensa, o volume de água no ambiente, o volume de solo, a quantidade de partículas de solo no ambiente. Então, nem sempre solo e água, ou quase nunca o solo e água vão ser bons indicadores de que existem esses componentes tóxicos ali. Porque a gente faz essa medição por concentração, meus amores, e a tendência é que esses componentes tóxicos se acumulem nos seres vivos. E eles são considerados tóxicos justamente pelo fato de nós, seres vivos, não termos uma forma, uma rota bioquímica que quebre esse componente, que remova esse componente. E o mais interessante, pessoal, é entender o porquê que eles ficam acumulados aqui, nos níveis tróficos mais elevados. A gente tende a pensar que eles vão ficar diluídos na água, nas plantinhas aquáticas, mas não.
Vamos enxergar o porquê que isso acontece. Por que esse acúmulo acontece aqui e não aqui. Vamos partir de uma historinha. Vamos pensar que um carregamento aí, sei lá, com mercúrio, com cádmio, ou com moléculas, com organofosforados, mas de qualquer forma, moléculas que nós não temos como trabalhar metabolicamente falando. Vamos pensar fitoplâncton, vamos pensar em algas unicelulares. Vamos pensar que cada alguinha, cada célula, que é um indivíduo dessas alguinhas unicelulares, acumularam, ou melhor, absorveram uma molécula desse componente, seja uma molécula de mercúrio, né, um composto com mercúrio, de cádmio, seja um organofosforado, de qualquer forma, uma molécula só. A concentração nesse nível trófico, então, vai ser uma molécula por indivíduo. Concentração extremamente baixa. Ok, tudo bem. Agora vamos imaginar o seguinte, segundo nível trófico, zooplâncton, que se alimentam de fitoplâncton. Quem que está aqui no zooplâncton? Larvas de peixe, larvas de crustáceos, microcrustáceos, né? Vários organismos aí de pequeno porte, mas muitos são animais, alguns protozoários, estão todos aí, consumidores. Aí eu pergunto para você, quantas alguinhas um zooplâncton, um rotífera, um microcrustáceo come por dia? Ele come uma alguinha só? Uma célula só? Não. Ele come várias. Cada alguinha que ele come, cada alguinha que ele absorve, cada alguinha que ele digere, ele adquire uma molécula desse componente tóxico. Pô, peraí, mas ele não come só uma por dia. Opa, peraí. Percebam como a concentração de moléculas tóxicas aumentou nesse nível trófico? Vamos seguir isso. Agora, nós estamos partindo de um nível trófico em que cada indivíduo já tem algumas dezenas de moléculas no seu corpo. E ela justamente é tóxica porque ele não consegue tirar, não tem uma rota bioquímica que quebre ou que retire isso do corpo dele. Tá, vamos para o nível trófico seguinte, vamos pensar um camarão filtrador, que se alimenta tanto de fitoplâncton como zooplâncton. Mas aqui, como é uma cadeia alimentar, hipoteticamente ele só se alimenta de zooplâncton. Tá, cada indivíduo aqui do zooplâncton tem algumas dezenas dessas moléculas acumuladas em seus corpos. Mas ainda não muda nada para eles. Agora imagina o crustáceo, imagina o camarão. Filtrador, fica lá o dia todo, filtrando, né? Tirando da água esses pequenos organismos, esses microcrustáceos, essas larvas de peixes, de moluscos e tal. Ele come centenas, milhares desses organismos por dia. Cada um desses organismos já tem dezenas e dezenas de componentes tóxicos. Perceberam, pessoal? Estão entendendo isso? Cada camarãozinho, cada crustáceo aqui vai ter uma carga muito grande, uma concentração muito grande desses componentes tóxicos. Então percebam que essa história se repete até chegarmos no predador de topo. É aqui que a concentração vai estar mais alta, porque quantos crustáceos um atum se alimenta por dia? Cada crustáceo que esse atum come já vem com uma carga elevada desses componentes tóxicos. E essa carga vai ficar acumulada no atum. Então percebam como esses componentes tóxicos aumentam em concentração, não aumenta, né? Não tem uma criação, uma geração espontânea, mas em concentração eles aumentam a cada nível trófico. Então, geralmente são esses níveis tróficos que vão sofrer as consequências dessa contaminação, né? Sei lá, mercúrio em humanos tem um efeito direto no sistema imunológico. Diferentes componentes vão agir em diferentes partes do corpo, mas de qualquer forma eles vão ficar acumulados, né? Ah, tal pessoa tá com um acúmulo de componentes tóxicos, de mercúrio no corpo. Tá, como que tira? Como que você vai lá e tira isso? Não tem como. Então, essa pessoa está numa condição crônica de intoxicação por componentes tóxicos. E olha só que interessante, né? Nós somos predadores de topo, né? Olha a quantidade de itens que nós nos alimentamos de origem marinha, principalmente, é o grande depósito de lixo humano. Então é de se pensar nisso, né? Não só nos ecossistemas, mas também diretamente com o nosso dia a dia, com a nossa alimentação. Efeito de biomagnificação. Então, pessoal, apareceu isso, acúmulo. Enquanto a energia, a gente viu lá nas cadeias e teias alimentares, no ciclo, no fluxo de energia e matéria. Enquanto a energia flui de forma unidirecional e decrescente, se a gente fizer a mesma lógica para os componentes tóxicos, eles vão
dos níveis tróficos iniciais, dos produtores, até os consumidores, até os níveis tróficos mais elevados e tendem a se acumular nesses organismos. Então, a concentração é crescente, porque eu tenho cada vez um menor número de indivíduos, né, como predador de topo. Para uma única onça, imagina a população de capivaras que eu tenho. Então, se eu tenho menos indivíduos, eu tenho uma concentração maior de componentes tóxicos por indivíduo, tá? Espero ter te ajudado. Apareceu biomagnificação, você não erra mais. Você entendeu e você sabe que agora, a partir de agora, você sempre vai colocar o quê? Esse cara aqui como o cara com maior concentração. Sempre o predador de topo. Valeu, gente. Um beijo. É nóis.